Eu conheci uma pessoa que dizia assim: poxa, quando eu vou para a igreja eu me sinto no céu. Eu tenho paz quando eu estou na igreja, mas quando eu chego em casa começa o inferno. Você está vendo aonde está a mente dessa pessoa? O entendimento dela? Aonde está o alvo dela? Aonde está o alicerce dela? Dentro de um ambiente onde ela se sente confortável. Igreja, não é em Cristo. Ela não tem o conforto em Cristo. Porque se ela tivesse conforto em Cristo, a casa dela não seria um inferno. Seria um lugar de paz. Porque a paz não é no ambiente. A paz é em mim. A confiança é em mim. A certeza é em mim. O alicerce está em mim, não é no local, no ambiente. Jesus é a paz. Jesus é a rocha. Jesus é o lugar onde eu estou seguro, onde eu tenho alegria, onde eu tenho paz. Não é numa igreja, não é numa congregação, não é num ajuntamento, não é em um local. Você está entendendo isso, irmão? Aonde é que está o entendimento das pessoas, a vida das pessoas, a devoção das pessoas, a visão das pessoas? As pessoas estão entendendo que é a casa de Deus, tem que ter reverência. Não, vou adorar a Deus. Você está entendendo o erro grave? A gravidade do erro que leva você, se tiver nesse entendimento, e muitos a cair da graça, a se apartar de Deus, por não ter o entendimento verdadeiro, onde eles estabelecem, fundam e firmam a sua vida com Deus, em Deus, dentro de uma atividade de igreja, dentro de uma vida devota escrava a um sistema, cumprindo toda a devoção em regra, não de Deus, pela palavra, mas dentro da igreja, nos preceitos dos homens. Vocês estão entendendo isso, irmão? Aí alguém diz: mas rapaz, o Wellington, irmão Wellington, para de falar da igreja, para de falar dos pastores, tu só vive falando isso. É não, irmão. Eu não estou falando de igreja nem pastores. Eu estou corrigindo o erro dos irmãos que deixam de olhar para Cristo, deixam de estar firmado em Cristo, deixam de ser devoto e praticante, discípulo de Cristo, para serem discípulos de pastor dentro de igreja. Eu apenas prego a verdade, eu apenas corrijo, repreendo, instruo, oriento e mostro o povo a luz diante das trevas que muitos estão vivendo. Meus amigos e irmãos em Cristo, você que está nesse sono espiritual, vivendo esse engano, dentro dessa direção maldita, desperta tu que dormes, irmãos. Eu não estou aqui criticando igreja de ninguém, nem pastor de ninguém. Eu estou aqui corrigindo o erro do entendimento que muitos estão vivendo. Vou dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou dizer. E você vai confirmar isso que eu vou falar. Dentro de você mesmo. Você que é religioso. Vou mostrar a você que é religioso que a sua vida não está firmada em Deus. Que você não está em confiança em Deus. Vou mostrar para você que é religioso. Se você não estiver dentro de uma igreja, você acha que não é de Deus. Se você não tiver a aprovação do pastor, você acha que Deus não está te aprovando. Você se sente de Deus quando você está na igreja, quando você faz os trabalhos da igreja, quando você é devoto e praticante de obra de igreja, você se sente de Deus. Se você passar uma semana sem ir para a igreja, você se sente desviado de Deus. Sabe por quê? Porque a sua vida não está firmada em Cristo. É na igreja. A certeza de vida com Deus que você tem não é pela convicção da obra de Cristo no Calvário. É pela convicção da sua obra na igreja. Da sua devoção à igreja. Da sua vida à igreja.
A sua certeza de salvação e de comunhão e de vida com Deus não é através da obra de Cristo no Calvário. É através da obra da igreja, dentro da igreja. A sua fé não está em Cristo. Você está se enganando no seu entendimento errôneo. Não, eu creio em Jesus. Eu estou em Jesus. Mas você só tem a convicção disso pela certeza e a convicção da sua igreja, da sua vida religiosa, e não de Jesus. Porque os irreligiosos, eles se julgam de Deus pela obra religiosa dele, pela vida religiosa dele, pela prática religiosa dele, pela religião dele. Até julga os outros. Ó, fulano está desviado. Fulano não é de Deus. Fulano não está fazendo a obra de Deus. Eu encontrei um irmão e disse a mim, Wellington, vai fazer a obra de Deus. Eu digo, ó, irmão, e isso que eu estou fazendo agora é o quê, hein? Isso que eu faço há quase 20 anos é o quê? Mas ele entende que para eu estar vivendo para Deus, tem que estar na igreja, nos trabalhos formal de igreja, nas obrigações, deveres e tarefas de igreja. Por quê? Porque eles entendem que obra de Deus é isso. Que vida com Deus é isso. Estar em Deus é isso. Se eles não estiverem dentro de uma vida escrava e devota às obrigações de igreja, eles se sentem vazios. Porque o que preenche eles não é Jesus, é a igreja e a vida de igreja. É ou não é isso? É. Você que é religioso, você está vivendo, estabelecendo sua vida nisso, numa religião, em práticas e obra religiosa. Não é na obra de Deus que é Cristo. Não é na obra de Deus que é Cristo. A obra de Deus é Cristo. É nessa obra que eu tenho a confiança da minha vida com Deus. É nessa obra que eu sirvo a Deus. É por essa obra que eu sou salvo. É por essa obra que eu estou em comunhão com Deus. Não é pela minha obra dentro de igreja. É pela minha obra, é pela obra de Cristo. Não a minha, aliás, não é? A obra que eu estou convicto, que eu estou firme, que eu tenho a convicção, a fé, a confiança de que estou em Deus, não é pela minha obra de igreja. É pela obra de Deus que é Cristo e eu estou nele. E isso que me faz bem. Isso que me faz estar feliz, ser feliz. Isso que me faz estar em Deus e servir a Deus. Isto que me faz e me dá a convicção da salvação, da esperança, da vida com Deus. É a obra de Cristo, realizada na cruz do Calvário. Esta é a obra de Deus, aonde eu estou firmado. Não é igreja. Dentro de obra, atividades, tarefas, obrigações, ordenanças de igreja. Não. Se você não estiver na igreja, não é de Deus. Se você não for batizado dentro de uma igreja, não é membro do corpo de Deus, igreja. Se você não estiver cumprindo as obrigações de igreja, como guardar sábado, dar dízimo, ser batizado, viver as devoções, as tarefas, obrigações de igreja, cumprir a presença de culto, estar na igreja, você não é de Deus. É isso ou não é que os religiosos entendem? É isso ou não é que os religiosos estão firmados? É isso ou não é que os religiosos pregam? É ou não é? Estão perdidos, irmãos. Estão apartados de Deus por falta do conhecimento. Muitos acham que vão estar merecedor de Deus, porque estão andando bonitinho, ó, todo empalitosado. Eu não estou criticando quem veste roupa formal. É bonito, vista, meu irmão. Eu não estou criticando, tá? Você quer vestir paletó, você não quer usar brinco, você que é mulher, não quer usar maquiagem, você que é mulher, quer usar roupa cobrindo os pés, arrastando no chão. É uma falta de entendimento, irmão. Eu vejo pessoas com roupa arrastando no chão, aí tem que andar assim, ó, subindo. Por quê?
Não, porque ela acha que a santidade dela é aquela roupa. Você quer se vestir assim? Se vista. Agora, não julgue, não critique, não determine quem é e quem não é de Deus por meio da roupa, porque você veste e a outra não. Não julgue ninguém, porque você não usa maquiagem e a outra usa. E você que usa maquiagem, também não julgue quem não use. Porém, eu acho bonito uma mulher sem maquiagem. Mas também eu acho bonito uma mulher com maquiagem. Se não for muito exagerado, porém, aqui está usando maquiagem e aqui não está pecando contra Deus. Porque o pecado não é isso. Não é isso que afasta ninguém de Deus. Aqui está usando saia, cobrindo os pés, e aqui está usando saia acima do joelho, também não está pecando contra Deus. Não é isso que leva ninguém a pecar contra Deus. Pecado não é isso. O problema é que na religião, você é formado em uma vida de santidade, sabe em quê? Em usos e costumes de igreja. A vida de santidade com Deus não é em usos e costumes de igreja. A vida de santidade com Deus é pela palavra. É andar com a palavra, dominando o teu sentimento, tuas emoções, tua reação. É andar pela palavra, guiando o teu entendimento. Você tomando as decisões na direção da palavra. Não é pela tua roupa, não é pela tua religião. Não é pela tua maneira de comer ou não comer isso, beber ou não beber isso, vestir ou não vestir isso, usar ou não usar isto. Não é isto que leva o homem a pecar contra Deus. Muitos pensam que estão aprovados por Deus por causa da sua vida religiosa. Querem impressionar a Deus com as suas selfies, com as suas poses, com as suas fotos nos púlpitos de igreja, mostrando sua igreja cheia, mostrando sua igreja enfeitada, mostrando os cultos da igreja. Vá se converter a Jesus, não? E andar submisso à palavra dele, não? É isso que vai mudar a vida do homem com Deus. Não é uma vida de igreja, de formalidade, de roupagem, de vida religiosa. Porque se Deus... Escuta o que eu vou dizer a você aqui agora. Se Deus fosse aprovar ou desaprovar alguém pela aparência, pela forma de vestir, Jesus tinha reprovado os judeus, fariseus, porque os fariseus se vestiam bonito, viviam a religiosidade impecável, viviam suas práticas religiosas como obra de Deus, onde eles entendiam que era classe exclusiva, santa, separada de Deus. Se Deus fosse aprovar o homem pela aparência, Jesus não reprovava os fariseus religiosos da religião farisaica, os saduceus, porque esses religiosos, eles viviam uma aparência impecável, se denominavam de Deus, e foram reprovados por Jesus. Cuidado. Por isso que eu digo sempre aqui. Cuida de ti e da doutrina. Examinai-vos a vós mesmos, para ver se você está na fé em Deus verdadeiramente, ou se já não foste reprovado dentro dessa tua vida religiosa, com toda a tua santidade, com toda a tua devoção de sacrifício religioso, cumprindo a obrigação dessa igreja. Cuidado, você pode estar sendo reprovado. Se não estiver dentro do entendimento e santificando tua vida pela palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, que é a verdade do Evangelho. Cuidado. Está pensando que Deus vai se impressionar com alguém pela vida religiosa? Assim, ele se impressionaria com os muçulmanos, com os católicos, com os testemunhos de Jeová, com os mormons, com os espíritas que fazem obra social muito melhor do que os adeptos da religião evangélica. Tem muitos outros religiosos que têm um exemplo de vida na aparência muito melhor do que muitos religiosos
da religião evangélica. Se converta a Jesus, irmão. É isso que muda a vida do homem para com Deus. É isso que leva o homem a ser aprovado por Deus. É isso que leva o homem a ser aceito por Deus. É ele ser uma nova criatura. Não é se adequando, aderindo e professando e vivendo dentro de uma religião, seja ela qual for. É ele ser convertido a Cristo, submisso a Cristo e passando a santificar a sua vida, não dentro de igreja, mas na palavra de Cristo, vivendo, praticando e sendo devoto. Porém, eu levo essa orientação para vocês. Analise o que eu falei aqui agora. Observe o que eu levei para vocês. Se é ou não é o que o povo está vivendo hoje dentro dessas igrejas. Presos, perdidos do entendimento de Deus, porque não estão sendo formados discípulos de Cristo. Estão sendo formados fanáticos, radicais, discípulos de religião e igreja, vivendo escravo dentro delas, perdidos da vida de Deus. Muitos submissos aos homens, sendo negócio dos homens, enriquecendo o império, a obra, a casa dos homens, não de Deus. Então, meus amados irmãos, desperta tu que dormes. Trouxe essa pequena e simples orientação para acordar você. Analise. Eu convido você a ser prudente. Use o senso crítico. Quando você for para o culto na sua igreja, comece a ser prudente. Não se deixe levar pelos movimentos, pela emoção. Comece a analisar. Faça uma coisa, eu peço a você. Analise o conteúdo de tudo que você está vivendo nesse culto na sua igreja. Analise o conteúdo de tudo que está ali sendo feito. E o mais importante, analise o conteúdo do ensino e da instrução que você está recebendo da palavra de Deus lá. Para ver se você vai aprender alguma coisa de Cristo, do Evangelho de Cristo, do que estão ensinando lá como pregação da palavra. Você vai receber, é muita visão, é muita revelação. Você vai receber muita palavra dizendo Deus está mandando dizer, Deus está dizendo que é contigo, Deus está dizendo que vai operar nesse negócio. Isso não edifica a vida de ninguém. Isso massageia o ego do homem. O que edifica a vida do povo é o ensino, a instrução, corrigir, instruir, fazer o povo entender o erro, conhecer a verdade. Era o que os apóstolos se preocupavam. A preocupação de Paulo, de Pedro, dos irmãos que pregavam entre os irmãos à igreja, não era levar profecia, visão, era levar o ensino do evangelho. Era corrigir os irmãos contra as doutrinas erradas. Era ensinar os irmãos a esperança do evangelho, das coisas futuras. Não era levar os irmãos profecia de bênção de vitória das coisas desse mundo. Os apóstolos estavam preocupados em pregar para a igreja. Era a palavra para a igreja ficar sendo guiada por ela, pela luz, para não apostatar, não desviar, não ser levada por movimentos vãs. Dá uma analisada nas cartas apostólicas. Observa o motivo, o objetivo pelo qual foram escritas as cartas para as igrejas. Foi para corrigir, foi para orientar os irmãos, foi para prevenir os irmãos, foi para despertar os irmãos contra o erro, contra os falsos profetas, contra o engano, contra a heresia, para manter os irmãos firmes na esperança, na fé, na confiança, não de ganhar bênção, vitória, prosperidade de Deus nessa vida aqui, mas das promessas, da vitória, daquilo que já está reservado para nós lá na eternidade. Os apóstolos levavam os irmãos a olhar para as promessas do céu. Não era para as coisas da terra. Ô glória! Caiu aqui até o celular. Voou agora no chão, o celular voou tudo. Porque isso é uma palavra. É a luz de Deus que vai iluminar a tua mente,
o teu entendimento para você sair dessa escuridão, dessa cegueira, desta vida vã, dessas práticas de sacrifício vã, desses caminhos errados, anátema, desse entendimento errado, porque você está sendo iluminado com a verdade que liberta. Essa ministração é para despertar, acordar, iluminar o teu entendimento para a verdade do Evangelho, para a vida verdadeira com Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor, meu irmão. Deus continue abençoando o Senhor aí também, na cidade de Ibuquim, levando essa verdade para os irmãos e para o povo aí, nesta cidade. Meu irmão Edinaldo Nogueira, que está lá no estado de Sergipe, na cidade de Ibuquim, lá em Sergipe, no sítio de Olho de Água. Paz do Senhor, meu irmão.